Olá pessoal, neste vídeo vamos estudar as funções trigonométricas. Sabemos que as funções trigonométricas para um ângulo agudo são definidas através de quocientes entre os catetos e a hipotenusa e também entre os catetos de um triângulo retângulo. Nós vamos estudar as funções trigonométricas de tal forma que elas estejam definidas para todo número real. Para isto, vamos considerar um círculo unitário, ou seja, um círculo de raio 1. Vamos considerar primeiro a definição da função seno e cosseno para números positivos. Suponhamos que temos S um número real positivo. Vamos supor que seja 0,8. Temos o segmento BA é um segmento de comprimento 0,8. E vamos a entortar esse segmento sobre a circunferência e, consequentemente, esse ponto A vai estar localizado no ponto que aparece com o nome de PS. Ou seja, esse arco BPS terá um comprimento de 0,8. E, por definição, o ângulo formado pelos vértices B, a origem do sistema de coordenadas, e o ponto PS, o ângulo, por definição, vai ter medida igual ao comprimento do arco BPS. Neste caso, esse ângulo seria 0,8. Nós vamos a medir os ângulos em radianos. Um ângulo tem medida de 1 radiano se seu respectivo arco sobre o círculo tem comprimento igual ao raio do círculo. Neste caso, como nosso círculo tem raio 1, temos que esse arco tem comprimento 1 e, consequentemente, esse ângulo tem medida 1 radiano. Já o caso anterior, que era 0,8, então, utilizando o sistema de radianos, esse ângulo tem medida de 0,8 radianos. E o ângulo reto no sistema dos radianos tem uma medida de π radianos. Então, para qualquer número real positivo S, podemos considerar um segmento de comprimento S, sendo que um dos extremos vai ser o ponto B, o ponto 1, 0. E o outro extremo do segmento vai ser um ponto sobre a semirreta superior. Logo, esse segmento de comprimento S pode ser entortado sobre a circunferência e, consequentemente, vamos obter um ponto sobre a circunferência que, neste caso, estamos chamando de PS. Agora, esse ponto PS tem duas coordenadas. Essas coordenadas do ponto PS vão ser utilizadas para definir as funções trigonométricas cosseno e seno do ângulo S. A função trigonométrica cosseno de S vai ser definida como a abscissa do ponto PS e a função trigonométrica seno de S vai ser definida como a ordenada do ponto PS. Dessa forma, estamos definindo as funções trigonométricas cosseno e seno para qualquer número real positivo. Agora, vejamos uma parte do gráfico da função seno de S para valores positivos de S. Então, essa seria uma parte do gráfico da função seno de S. De fato, essa função seno de S é uma função periódica de período 2π. Isso decorre da definição da função trigonométrica seno de S, pois seno de S foi definido como a ordenada do ponto PS. E o ponto PS, as ordenadas vão se repetir depois de S ser igual a um múltiplo de 2π. De maneira similar, a função cosseno de S vai ser uma função periódica
com período 2π. Agora vejamos o gráfico da função cosseno de S para valores positivos de S. Muito bem, essa curva laranja vai ser uma parte do gráfico da função cosseno de S. Agora, para definir as funções cosseno de S e seno de S para S negativo, vamos considerar um segmento de comprimento menos S, sendo que um dos extremos vai ser o ponto B e outro extremo vai estar sobre a semirreta inferior. E agora vamos entortar esse segmento no sentido horário sobre a circunferência. Dessa forma vamos obter nossos pontos PS e definimos o cosseno desse ângulo S, sendo, como no caso do S positivo, o cosseno vai ser definido como a abscissa do ponto PS e o seno vai ser definido como a ordenada do ponto PS. E podemos ter uma parte do gráfico da função seno de S com S negativo. Esse seria o gráfico da função seno de S para S negativo. E podemos ver que o gráfico tem a mesma forma que o gráfico da função seno quando S varia de 0 a 2π. Agora, o gráfico da função cosseno de S para S negativo tem a seguinte forma. E o gráfico podemos ver que vai coincidir com o gráfico do cosseno de S quando S varia de 0 a 2π, pois a função cosseno é periódica com período 2π. Dessa forma, as funções seno e cosseno estão sendo definidas para todos os números reais e elas são funções periódicas de período 2π. Dessa forma, temos que o gráfico da função cosseno de S está dado por essa figura e o gráfico da função seno de S está dado por essa figura. Agora vejamos algumas propriedades importantes da função seno e cosseno. Primeiro temos que o domínio da função cosseno e o seno é todos os reais e a imagem do cosseno e o seno é o intervalo fechado de extremos menos 1 e 1. O cosseno de S é 0 se e somente se S é igual a π meios mais kπ, sendo que k é um inteiro. E o seno anula-se nos números da forma kπ. Logo, o cosseno é igual a 1 se S é da forma 2kπ com k sendo um número inteiro. E o seno é igual a 1 nos números da forma π meios mais 2kπ. Também temos que o cosseno é igual a menos 1 nos números da forma 2k mais 1π. E o seno é igual a menos 1 quando S é da forma 3π meios mais 2kπ. Uma observação importante é que a função seno é decrescente no intervalo menos π meios a π meios e a função cosseno é decrescente no intervalo 0 a π. Também temos essa equação fundamental para todos os números reais. Isto decorre da definição do cosseno e o seno e tendo em conta que o cosseno e o seno são as coordenadas de um ponto do círculo unitário. Também temos a periodicidade, a função cosseno e seno tem período 2π. Depois, a função cosseno é uma função par, a função seno é uma função ímpar. Depois, o cosseno de uma diferença de ângulos está dada por essa expressão e o seno de uma diferença de ângulos é calculado dessa forma. Se querermos o cosseno da soma de S mais T, vamos obter que esse sinal mais vai ser trocado por um sinal menos.
E o seno de uma soma também vai trocar o sinal menos por mais. Consequentemente, temos a relação que cosseno do dobro de um ângulo vai ser igual a cosseno quadrado de t menos seno quadrado de t. E o seno do dobro de um ângulo vai ser igual a 2 vezes seno de t cosseno de t. Logo, as outras 4 funções trigonométricas são definidas a partir do quociente entre o seno e o cosseno. A tangente é definida como quociente do seno dividido por o cosseno. A secante é 1 sobre o cosseno. E essas funções estão definidas para todos os números reais S que verificam cosseno de S distinto de 0. As funções cotangente e cossecante são definidas como cotangente é igual ao cosseno dividido por seno, e a cossecante é o recíproco multiplicativo do seno. Novamente, essas funções estão definidas quando o seno de S é distinto de 0. Essa figura representa o gráfico da função tangente. A tangente não está definida nos números π meios mais kπ, com k sendo um número inteiro. Já o gráfico da cotangente é essa figura. O gráfico da cossecante está dado por essa curva azul. E finalmente, o gráfico da função secante é essa curva azul. Para finalizar, vamos a definir as funções trigonométricas inversas do seno, do cosseno e da tangente. Como mencionamos, a função seno é uma função estritamente crescente nesse intervalo fechado. E a imagem da função seno nesse intervalo é o intervalo fechado menos 1, 1. Logo, a função seno é uma função bijetora nesse intervalo sobre sua imagem, que é o intervalo menos 1, 1. Portanto, podemos falar da função inversa do seno restringida a esse intervalo. E a função inversa é também chamada de função arcosseno. E ela é definida como y é igual ao arcosseno de x se x é igual ao seno de y, sendo que y está nesse intervalo fechado. Já a função inversa do cosseno é definida como a inversa do cosseno restrita ao intervalo 0π. Ou seja, y é igual a arcosseno de x se e somente se x é igual ao cosseno de y, com y pertencendo ao intervalo fechado de 0 a π. Já a função inversa da tangente, ou arcotangente, é aquela função inversa da função tangente de S definido ao intervalo aberto de menos π meios a π meios. Ou seja, y é igual a arcotangente de x se e somente se x é igual a tangente de y, sendo que y está no intervalo aberto de menos π meios a π meios. E os gráficos dessas funções arcosseno, arcocosseno e arcotangente são obtidos a partir do gráfico dessas funções, refletindo elas em torno da reta y igual a x. Esse seria o gráfico da função arcosseno, esse seria o gráfico da função arcocosseno e esse seria o gráfico da função arcotangente.